Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na gravação do Moodcast, o podcast da Moodmade. Nele vamos abordar temas de interesse do empresário e daquelas pessoas que pretendem empreender. Vem com a Mood nessa jornada. Fala pessoal, tudo bem? No programa de hoje vamos falar sobre burnout, o que é e como prevenir no seu negócio. E como convidado especial temos Glaucia Almeida, que é uma psicóloga pela abordagem analítica e atende adolescentes e adultos no seu consultório. Seja bem-vinda, Glaucia. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço a oportunidade, André, para falar dessa síndrome, né? Tão importante e tão presente, acho que nos dias de hoje, né? Com certeza, a gente percebe isso. E fiquei sabendo que você é bastante fissurada em séries de serial killer. O que você quer dizer com isso? Eu sou viciada, assim, se deixar eu passo o dia inteirinho assistindo só o mesmo programa, um atrás do outro, sem parar. Nem trabalha, só fica fazendo as investigações. Eu me interesso bastante. Mas legal. Vamos direto ao assunto. O que a gente entende por síndrome de burnout? Então, a síndrome de burnout, o início dela, né, do estudo dessa síndrome foi em 74, por um médico, Freudenberg. E ele trouxe esse estudo baseado na própria observação de como ele se sentia no trabalho dele. Médico, ele atendia em clínicas nos Estados Unidos, unidades básicas, né? Uhum. E diante do serviço exaustivo dele, dos colegas dele, ele veio percebendo sintomas e ele desenvolveu aí essa teoria. Hoje é considerada, né? Tem no CID, inclusive, o código dessa síndrome. Nossa. Só para entender, ele descobriu isso daí no dia a dia de trabalho dele. Observando como ele se sentia diante da demanda que ele tinha de trabalho. Porque essa síndrome, ela está especificamente ligada à exaustão, né? O esgotamento emocional e físico dentro do trabalho. Não só do trabalho de uma profissão, mas qualquer atividade que o indivíduo faça, que pratique no dia a dia. Então, qualquer atividade que a pessoa não pense em outra coisa, ela só foca nisso, a vida dela é só isso, pode trazer os sintomas dessa síndrome. Legal. E trazendo um pouco para o lado profissional, para o lado empresarial do negócio. Como que um empresário vai identificar se os colaboradores deles estão com burnout ou estão passando por um momento de alto estresse ou qualquer coisa do tipo? Como que é? Que ponto que ele vai falar assim, putz, preciso fazer uma análise para ver se o pessoal está com... Olha, eu acredito que para que seja identificado no funcionário, a empresa ela precisa estar, desde o início, né? Esse tem que ser um foco na empresa, o bem-estar dos funcionários, porque ela começa com sintomas muito sutis, né? Então, de cara, assim, é difícil com que as pessoas notem. Com o passar do tempo e com a gravidade, né, do nível que a pessoa vem, porque assim, começa a pessoa só trabalhando muito. A vida dela é trabalhar, e é um excesso, né, uma demanda muito grande de trabalho. Então, muitas coisas podem ocasionar. Por exemplo, a empresa exigir muito do funcionário, mas também não fornecer o material necessário que aquele funcionário precisa para trabalhar. Uhum. Então, cria-se uma exaustão no funcionário, porque ele está tentando dar conta da demanda inteira, mas ele não tem nem material para isso. Por isso que é muito comum em médicos, né, em assistente social, bombeiro, policiais. Então, é um pouquinho sutil no começo. Então, eu acho que as empresas, elas precisariam, os líderes, né? Eles tinham que estar com esse olhar mais humanista. Como que esse funcionário se comporta? Ele pega muita coisa para ele não divide com os colegas. Em determinados momentos, começa a causar conflito, porque a pessoa começa a tratar os colegas com frieza. Então, cria-se um desgaste, né? Eu acho que para a equipe toda e para a pessoa que está desenvolvendo a síndrome. Nossa, você falando isso já me vem algumas pessoas até na cabeça do dia a dia que a gente vai conversando aqui e a gente percebe realmente e quais sintomas de fato assim a gente consegue identificar com mais precisão que a pessoa está com síndrome de burnout, por exemplo. Tá. A gente tem que tomar muito cuidado porque ela é considerada como uma depressão, né? Então, a própria pessoa, se ela quiser identificar isso nela, ela precisa... Costumo dizer que cada caso é um caso. Então, às vezes, a pessoa pode achar que ela tá com a síndrome de burnout. Na verdade, ela tem outras N questões acontecendo na vida dela e não necessariamente tá vindo do trabalho. Pode ser um meio externo, por exemplo. Exatamente. Casa. Então, tem que ser analisado, assim, muito indivíduo
cada um é um. Mas os sintomas, assim, principais, insônia, alteração de humor, uma competitividade um pouco mais agressiva, você não respeitar o espaço do outro, você achar que as pessoas estão de complô contra você, sabe? Essas coisas, acho que são sintomas mais evidentes, assim, que dá para identificar. Fora os físicos, né? Uhum. Que a pessoa pode ter alteração na pressão arterial, ela pode acabar desencadeando a ansiedade, acho que vem junto nisso também, então ela come mais, principalmente açúcar, então isso tudo pode dar uma alteração no próprio organismo da pessoa, né? A pessoa já não dorme, engorda, não ansiosa dorme. E tudo aquilo junto, vem no pacote completo já. Prisão de ventre, intestino solto, isso tudo pode também ser uma dos sintomas. E uma curiosidade aqui, num ambiente colaborativo, onde tem algumas pessoas num departamento, por exemplo, e vamos supor que uma pessoa começa com os sintomas de burnout. Isso daí chega a ser, de uma certa forma, contagioso. Não falo de contato físico, mas por estar no mesmo ambiente, toda hora fazendo e falando as mesmas coisas, isso pode ser transferir para as outras pessoas da equipe? Não é que as outras pessoas da equipe também vão desenvolver a síndrome. Eu acho que atrapalha, mas em outros sentidos. Porque a síndrome de burnout, ela é um aspecto muito do próprio indivíduo, né? Então, é o indivíduo que tem dificuldades em exercer a atividade dele. Então, por exemplo, ele deixa de fazer coisas na vida dele, né? Ele não tem lazer, ele não tá com os amigos, ele tende a se isolar muito. Então, é uma pessoa que vai ficando mais restritiva. E isso influencia diretamente no relacionamento com a equipe. Vai passando. Então, cria-se uma tensão no ambiente, né? Sim. Mas não corre esse risco das outras pessoas também desenvolverem isso. Eu acho que é mais uma questão de conflito de relacionamento mesmo. E ambientes, assim, que... Puxando algumas perguntas atrás aí, que o empresário identificou que está começando a mudar o clima na empresa dele e tal. O que seriam, por exemplo, algumas boas práticas que o empresário pode fazer para evitar o burnout ou do indivíduo ou coletivo? Prevenir, né? Eu acho que o empresário ele precisa estar muito atento nas condições de trabalho que ele oferece para esse funcionário. Então, tem que estar sempre atento na carga horária que esse funcionário está fazendo, como que ele desenvolve isso com a equipe de trabalho também, oferecer condições de material, né? Suficiente para que a pessoa desenvolva bem o trabalho dela. Essa exigência que muitos lugares têm, né, da pessoa ter que produzir. E tá assim, geral, né? Muito, e passa muito despercebido, né? Então a pessoa tá ali fazendo horas e horas extras e ninguém tá parando pra analisar que aquilo pode influenciar de uma forma negativa na vida da pessoa. Tá num ciclo vicioso, a galera tá indo numa... efeito manada, né? Sim, tem muito, né? Nossa, acho que... Você como psicóloga deve Eu já peguei alguns casos. E tem a questão também, né, que se perguntam muito se a pessoa é afastada das atividades. Em alguns momentos, dependendo do caso, pode acontecer, sim. Existe até o ponto de chegar ao afastamento, então, do colaborador. No último nível da síndrome, a pessoa ela não consegue sair de casa para trabalhar, muitas vezes. Cria-se a crise de ansiedade, né, que a pessoa não consegue nem pensar nisso. Então, é por isso que muitas das atividades da vida dela, ela deixa de fazer. Porque ela pensa tanto naquilo, é uma pressão tão grande, que quando ela tem um momento, ela não quer pensar em nada. Então, é a hora que ela vai jogar alguma coisa, ou ela vai ficar só assistindo televisão, e o resto da vida para. Que isso daí é o sintoma da depressão que você comentou, e aí chega ao ponto de ter até um afastamento. Isso, pode acontecer. Dá uma pausa, né? Precisa dar uma pausa na vida pra... Opa, vamos voltar aqui pra realidade que fugiu muito, né? Foge muito. E você tá passando por muitos, assim, você tá atendendo muitos pacientes nessa situação, assim, você tá identificando síndrome do burnout com eles? Eu já tive alguns casos na clínica. Hoje sinceramente não é tão comum, mas eu acredito que é porque a minha agenda ela já é bem fechada. O pessoal que tá comigo já tá há muito tempo, então... Mas eu vejo sim uma procura muito grande, e boa parte do relato das pessoas que procuram ajuda tem influência assim do trabalho, e sempre chega falando, né? Eu acho que uma das principais questões na terapia é relacionamento,
amoroso, família e trabalho. É o que foca mais surge. Existe alguma classe, uma categoria de profissionais assim que são mais afetados pelo burnout? Ou que você fala, esse pessoal aqui é onde está exposto diretamente? Tem, ainda mais agora depois da Covid, né? Eu acredito que os agentes de saúde, técnicos de enfermagem, médicos, assistente social, bombeiro, policiais. Toda atividade que envolve pessoas, né? Que você precisa lidar com pessoas, principalmente em momentos de estresse. Porque se uma pessoa procura um médico, ela já não tá bem. Ela já tá nervosa, ela já quer descobrir o que ela tem. E aí vamos colocar que esse médico, de repente, não tem os recursos necessários para atender essa pessoa. Porque acontece muito, né? A superlotação e produtos que o pessoal ali precisa usar, às vezes falta. Então, isso pode criar uma certa ansiedade no profissional. É por isso que nessas profissões é mais comum aparecer. Mas outras profissões não estão isentas também de... Não, de ter... nenhuma atividade está. Isso vai depender muito de como o indivíduo exerce isso na vida dele. Bom, você havia comentado já que pode chegar até o ponto de afastamento, né? Que está incluso já no CID, que você comentou, né? Uhum. Tem algum período assim que a pessoa fica afastada ou é um psicólogo, um psiquiatra que vai estar recomendando o retorno dele, indicando o retorno? Como que... Eu acredito que é muito do profissional mesmo e do nível que tá, né? O caso da pessoa. Mas eu, pelo menos, dependendo do caso, costumo, junto com o psiquiatra, né? Porque o psicólogo, ele não afasta. A gente precisa desse laudo psiquiátrico, do acompanhamento também da pessoa na psiquiatria. Porque aí é onde o psiquiatra vai, de repente, colocar aí 15 dias primeiro para ver como a pessoa se sai, podendo estender. E aí a gente vai vendo até onde a pessoa vai evoluindo. Ah, entendi. Se você está procurando entender se sua empresa precisa de uma análise, é importante um psicólogo. A Moodmade pode também participar na parte de estruturação com a parte documental do negócio. Pode realizar pesquisas de clima organizacional interno para, de uma forma geral, identificar como que anda o clima dos colaboradores. Falamos com a Gláucia hoje. Muito obrigado. Estou sabendo que você tem um livro que você escreveu também. Queria que você comentasse sobre ele rapidamente. Eu que agradeço. Esse livro que eu tenho, na verdade, ele é um recurso terapêutico, né? Ele é um livro cartas, então é um baralho para trabalhar com adolescentes com adolescentes na clínica, que é aquele adolescente que não tem dificuldade de se expressar, em falar, então é um recurso terapêutico que estimula a fala desse adolescente. E tem também o digital, que é um livro cartas também, por ser digital, ele é mais em conta, é mais fácil da pessoa imprimir, utilizar ali como ela quiser, que é trabalhando as emoções, que eu acho que cabe bem no tema, porque tem várias cartinhas lá que induzem a pessoa a refletir a respeito de questões que norteiam a vida dela mesmo. Que show. É bem legal. E quem quiser achar a Gláucia nas redes sociais, como que é? Psico Gláucia Almeida. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Valeu.